Temos meditado, meus irmãos, no Decálogo, e temos iniciado desde a semana anterior reflexões sobre o sétimo mandamento. Sétimo mandamento. E temos um título para essa série de reflexões que versa sobre sexualidade, aliança e liberdade à luz do sétimo mandamento. Então, há muitos assuntos aqui vinculados ao sétimo mandamento. Na semana passada, nós vimos que este mandamento fala-nos da guarda da aliança matrimonial instituída por Deus desde a criação. O sétimo mandamento, nós vimos, ele protege o casamento como uma aliança santa criada por Deus. De modo que ele revela que o adultério é, antes de tudo, uma violação da ordem criacional, de como Deus criou as coisas, não é? E revela a fidelidade da aliança de Deus. Então nós oramos a Deus. Eu peço que você abra então primeiramente o texto lá de Êxodo, só para você e eu lembrarmos o mandamento, Êxodo 20, verso número 14, depois nós vamos para Gênesis. Êxodo 20, verso 14, nos diz: não adulterarás. Depois voltamos, regredimos aqui na Escritura, nos remetemos aqui a Gênesis capítulo 2, verso 24. 2, verso de número 24. Onde a palavra de Deus nos fala assim: por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos orar a Deus, meu Deus. Pai bendito, nós damos graças ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos em torno da Tua palavra, palavra que nos edifica, que nos consola, palavra que nos dá direção, palavra que corrige os filhos a quem o Senhor tanto ama. O Pai corrige o filho a quem ama. Nós te louvamos pela Tua correção, te louvamos pela Tua direção, te louvamos pelo alimento que o Senhor nos dá a cada dia. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Por isso, Deus, nesta hora, quando nos abeiramos dela, nós pedimos-te que nos fortaleça, que nos faça compreender melhor este assunto tão sensível, visto que falar de casamento, falar de adultério, falar de família na presente era, é falar de um assunto que tem sido visto como um tema rígido, como se fosse um autoritarismo da parte do Senhor para com os homens. Nós temos aprendido quão bom é o Senhor, ó Deus, porque o Evangelho é encontrado na lei também. Nós te louvamos porque a boa notícia é que o Senhor, ao dizer não para nós, está a nos preservar, está a trabalhar, ó Deus, para proteger a nossa vida, proteger a instituição do casamento. Obrigado por tão grande cuidado sobre a nossa existência. Nós te louvamos por isso e rogamos que o Senhor nos ensine um pouco mais nesta hora, no nome do nosso Redentor Jesus Cristo, Senhor. Amém. Irmãos, no ano de 1930, um jurista alemão chamado Carl Schmitt, ele escreveu que todas as grandes instituições entram em crise quando perde a consciência da sua origem. E acrescentamos, não só quando perdem a consciência da sua origem, mas quando também perde a consciência do seu propósito. De onde vem e para onde vai. Então, ao longo do século XX, o casamento passou por um processo de desconfiguração. Reformas legais, mudanças culturais, redefinições sociais multiplicaram-se nesse período. Mas quase sempre há um traço em comum nessas mudanças. O casamento passou a ser tratado como uma construção
histórica que deve ir se ajustando no decorrer dos anos. Não tem sido visto como uma instituição com fundamento anterior ao próprio desenvolvimento da sociedade. Nós vimos anteriormente, né, no domingo passado, que não foi a sociedade que criou o casamento, não foi a cultura. O casamento não é, primeiramente, um contrato. Nós vimos que o casamento é uma instituição divina, criada desde o início da criação deste mundo. Nós vimos que ele é um pacto. Ele é muito mais do que um acordo, é muito mais rico e valioso do que um acordo. Um acordo pode ser revogado, um pacto é irrevogável. Uma bênção que Deus dá à humanidade e é irrevogável. Hoje nós estamos considerando, refletindo sobre quando Deus criou a mulher e a chamou de auxiliadora idônea. Via de regra, a sociedade olha para essa palavra auxiliadora e a vê de modo negativo. Quando, na verdade, ela de negativo não tem nada. A palavra Ezer do hebraico, usada no texto de Gênesis para falar da mulher auxiliadora, fala daquela que é uma forte ajudadora. É o mesmo termo usado para Deus que auxilia o seu povo. Além disso, a palavra quer dizer riqueza, herança. Quer dizer fortuna, no sentido não ali da Idade Média, mas de riqueza mesmo, né? Então Deus, ao falar que vai fazer uma auxiliadora idônea para o homem, é dizer, em outras palavras, que ele vai dar uma riqueza, um auxílio rico, abençoado para o homem. Então é uma linguagem muito bonita, que é o que Deus faz com o seu povo. Ele auxilia o seu povo, fazendo coisas pelo seu povo que o seu povo não pode fazer sozinho, né? Então a relação de marido e mulher é muito bela e rica na palavra de Deus. Então, se nós queremos compreender o propósito do casamento, nós precisamos também olhar para o passado, quando ele foi instituído, não é? Fizemos isso semana passada. Hoje nós vamos olhar mais para o propósito do casamento, à luz da Escritura Sagrada. Por isso nós vamos voltar para Gênesis. E veja, tudo isso tem a ver com o tema não adulterarás. Não adulterarás. Não adulterarás significa preserve aquilo que Deus instituiu. Deus intenta preservar a instituição chamada casamento. Ele usa outra linguagem, ele usa a palavra aliança, né? Aliança. Então o casamento, a primeira coisa que nós vamos ver em Gênesis, meus irmãos, é que o casamento, ele participa do mandato da criação. Abre Gênesis. Abre o livro de Gênesis, capítulo de número 1, verso 26 até o 28. Gênesis capítulo 1, verso 26 até o verso número 28. O casamento participa do mandato da criação. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, ou dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E o texto começou dizendo, com o verbo façamos. Então indica que a criação do homem não é resultado de um conselho divino, está no plural aqui. É um conselho divino, daí a teologia reformada entender que aqui, embora não literalmente, mas já está expressa a ideia de trindade, um Deus trino, a estar envolvido com a criação da coroa de todo o universo criado, que é o homem e a mulher. Então, logo no início da Escritura, Deus cria o ser humano à sua imagem, à sua semelhança. A Escritura diz que foi homem e mulher criados desta mesma forma. A imagem de Deus, ela não é expressa apenas no indivíduo isolado, não somente no homem, mas é na comunhão dos dois, homem e mulher, no casal. Isso é muito importante,
que Deus está fazendo um pacto, está dando um mandato para este casal. Né? Então, logo a seguir, verso 28, nós lemos: Deus ha confiado ao homem e à mulher um mandato. Eu peço que você observe a leitura, verso 28 aí do capítulo 1. E Deus os abençoou e lhes disse, aí uma série de verbos, no imperativo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O que significa mandato? Mas o mandato, ele é um encargo, uma comissão divina autorizada, vinculante, né, pela qual Deus confia ao ser humano, homem e mulher, uma tarefa, uma missão, uma rica missão que foi colocada no verso de número 28. Eles deveriam obedecer, ser dependentes de Deus e seguir nesta missão. Então Deus dirige um encargo à humanidade representada nesse casal, Adão e Eva, que era a coroa da criação, usando aí 5 verbos: sede fecundos, o verbo parado hebraico, ou seja, sede frutíferos, mostrai frutos. A ênfase aqui na capacidade vital que Deus concedeu a eles. Depois, multiplicai-vos, hebraico, rabá, ou seja, tornar-vos muitos. Deus deseja que a humanidade, então, desde o início, ela se alastrasse. Um crescimento comunitário, não só um homem, não só uma mulher, mas que a terra se enchesse. Daí o outro verbo, enchei a terra, né? O verbo malê, eles ocupai a terra, siga pela terra fora, vão se multiplicando e vão permeando, né, a terra. Depois sujeitai, kabashi, a ideia de ordenação da criação. Vocês vão subjugar a terra, mas com ordenação, né? Não é usufruir da terra de uma forma destrutiva, mas é uma ideia positiva de um cuidado, de um ato de sujeição, colocar a terra debaixo da sua sujeição, mas de forma ordenada e criativa. Depois, dominar, a ideia de governo. Deus delegou a eles a atribuição de exercer um governo, um sábio governo sobre a obra que Deus havia criado. Então, nós vemos aqui um mandato que envolve a autoridade, porque foi Deus quem deu. Um mandato que envolve a delegação, que ele disse ao homem e à mulher para fazer uma determinada tarefa. Qual a finalidade? Bom, em 3 palavras essenciais: fecundidade, governo e desenvolver uma criação ordenada, ou ordenar bem a criação, cuidar da criação. O limite moral é o domínio. Eles não são autônomos, eles receberam autoridade para cuidar. O casal recebeu autoridade para cuidar daquilo que não é dele, que é de Deus. O Salmo diz que o Senhor pertence à terra e tudo o que nela há. Então os verbos aqui imperativos são 5, não é? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai, indicam uma ordem divina com força normativa, ou seja, uma comissão dada, um mandato dado, não é, ao homem e à mulher, que Deus havia criado. Mas é importante destacar isso. Deus deu a eles uma responsabilidade entre elas de multiplicação, mas de desenvolver a sociedade, que até então eram somente os dois, e desenvolver a cultura, porque eles deveriam dominar sobre a criação de Deus. Então toda a cultura seria a partir dali desenvolvida. Então esse mandato não é dirigido somente ao homem, nem somente à mulher de modo isolado. Todos os verbos são dirigidos aos dois, ao homem e à mulher. Embora Adão tenha sido criado primeiro e exerce um papel como líder do lar, não é? Todavia, ambos receberam um mandato que foi colocado nesse verso, né, de cuidar de toda a criação. Um dos aspectos que nós gostaríamos de chamar a atenção, porque tem a ver com o destaque da mensagem de hoje, que é a frutificação, de geração de filhos, não é? Mas esse é um dos aspectos, é um dos propósitos. Não finaliza o propósito do casamento, mas é um dos propósitos
Casamento. Então Deus vincula a propagação da vida humana à união do homem e da mulher, ao casal. Isso significa, meus irmãos, que o casamento ele não é fechado para si mesmo. O homem não vive, o casal não vive só para si mesmo. Na verdade, ele está orientado para fora, para dar continuidade à humanidade, para que a humanidade se desenvolva, para que a humanidade cresça, para a formação de famílias, para a educação de filhos, para o serviço ao mundo criado. Então nós não vivemos só para nós mesmos, né? Nós vivemos para servir os filhos, né? Um ao outro e a sociedade, ao mundo, né? Então é importante compreender que esse mandato ele não reduz o casamento à procriação, somente a geração de filhos, como alguns religiosos tendem a pensar, não é? Há esse pensamento no universo religioso de que o casamento tem o único propósito de procriação. Mas isso fere o que a gente encontra na Escritura. A Escritura vai muito mais além disso. Procriação é um aspecto dado a essa instituição nomeada de aliança, de casamento. Mas é só um aspecto, né? A frutificação não esgota a missão, não esgota o propósito do casamento. Contudo, meus irmãos, o mandamento de frutificar, de governar, ele não explica por si só a profundidade desse vínculo conjugal do casamento, né? A Escritura avança no plano aqui que a gente pode usar a palavra comunhão, que é um segundo aspecto, então, da reflexão de hoje. O casamento ele estabelece uma comunhão total de vida. Total de vida. Observe o texto, Gênesis 2, verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. 3 verbos, né? Descrever essa comunhão que é gerada no casamento. Deixar, o homem deixará pai e mãe. Vimos isso semana passada, há uma mudança de prioridade, não que ele e ela deixarão de honrar seus pais e mães, mas haverá um foco, uma prioridade diferente, né? Agora é o cônjuge, deixa o homem, pai e mãe se une. Unir aqui, nós vimos também que é a ideia de colar, né? 2 folhas que são passadas colas e grudadas uma na outra. De tal maneira que você não consegue mais separar as duas, a não ser untando, não é? A não ser destruindo as páginas, as vidas. E também tornando-se, outro verbo que mostra dessa união, é uma linguagem que depois o próprio Adão, quando fala que essa é carne da minha carne e osso do meu osso, é uma linguagem poética, que Adão vai refletir acerca, quando ele vê a mulher que Deus criou para ele. Então Gênesis 2 aprofunda o que ele falou no capítulo 1. Ele afirma que o homem une-se à sua mulher e ambos se tornam uma só carne. É necessário dizer, meus irmãos, que essa união ela não se limita a ato sexual, a sexualidade. Nós precisamos falar disso. Nós devemos falar, não só hoje, mas em outra situação. Ela não se limita a relações sexuais, mas ela inclui relacionamento sexual. Unir-se descreve uma comunhão mais rica, vai para além da sexualidade. Ela envolve o físico, envolve as emoções, envolve o espiritual, envolve a existência. São 2 vidas que passam a partilhar de uma só história. Daí a gente se torna, quando se casa, o casal se torna um só, né? Essa é a ideia bíblica. O casamento, então, meus irmãos, é o lugar próprio para uma intimidade sexual, para a intimidade sexual, mas não se reduz a ela, não é? Não se reduz a ela. A sexualidade é a expressão de uma unidade mais profunda. Ainda que como resultado dela, filhos não venham à vida. Filhos não venham à existência, né? É por isso que casamento sem filhos, meus irmãos, não é um casamento fracassado. Porque quem olha para o casamento achando que ele tem o seu propósito procriação, e a pessoa o casal não tem filho, ele fica frustrado, acha que o casamento fracassou, mas a Bíblia não ensina isso. Não é esse o
propósito do casamento necessariamente não é que todos os casais terão filhos. Então a Bíblia, o Senhor Deus sabe disso, Ele nos criou, não é? Então a Escritura reconhece que há situações em que a frutificação biológica não ocorre, mas isso não anula a aliança conjugal. Casamento, meus irmãos, ele estabelece uma comunhão total de vida, que envolve procriação, envolve vida sexual, envolve amizade, mas numa linguagem mais curta, comunhão total de vida. Casamento é comunhão total de vida. Por que a gente está falando do casamento, quando o texto fala não adulterarás? Por causa daquilo que nós falamos no domingo passado. Quando Deus fala não adulterarás, Ele quer proteger algo. Ele quer proteger o casamento. Ele quer, você percebe a linguagem? Tal, é para evitar outra coisa. Nós fazemos isso a cada dia. Aqueles que são pais aqui, dizem aos seus filhos: filhos, não coloquem a mão no lume, no fogo. O pai e a mãe certamente não querem criar um jeito de educar seus filhos de modo proibitivo. Sempre não, não, não. O não, na verdade, é um sim à vida, não é? O pai e a mãe não querem que os filhos se firam, se magoem. Amam tanto os filhos que falam: vamos ter que dizer para ele não fazer certas coisas, por amor a ele e para o bem dele. Né? Tal como Deus faz conosco. Ele diz: não, por quê? Porque Ele quer preservar algo valioso. O casamento que Ele instituiu, a beleza que Ele instituiu, o tesouro que Ele instituiu. E é assim que nós temos que olhar o mandamento. Ele não só diz não, e Ele diz não, mas ao dizer não, Ele diz sim. Ele diz sim à beleza do casamento, Ele diz sim à riqueza do que esse casamento significa. Com o desenvolver aí da história humana, dois termos foram cunhados, esculpidos aí no campo jurídico e na teologia cristã também, para falar do propósito do casamento. Então, basicamente, dois termos, eu vou citá-los rapidamente. Um é matrimonium, né? Matrimônio vem de mater, que é mãe. Isso está refletido, os dois termos que eu vou usar estão refletidos quando Deus cria homem e mulher. O primeiro enfatiza então a maternidade, o matrimônio, mater, que significa mãe. O homem, Adão chamou sua mulher de Eva, por quê? Porque ela havia se tornado a mãe de todos os seres humanos. Capítulo 3, verso 20 de Gênesis. A mãe de todos os seres humanos, daí matrimônio. O segundo termo, conjugium, enfatiza o trabalho comum do casal. Os dois estão envolvidos intensamente um com o outro. Então, ambos os nomes estão incluídos em Gênesis 2, 24. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Um só. Geração de vida e uma comunhão total de vida. Uma comunhão total de vida. Então, unir-se à sua mulher indica uma relação amorosa, uma relação de amizade, certamente não limitada à relação sexual. Por que é importante se dizer que não é limitada a uma relação sexual? Porque a palavra unir-se, ela é usada na Bíblia de diversas formas, não só para o casamento. Ruth, lembra de Ruth e Noemi? Há um texto lá de Ruth 1:14 que é usado o verbo unir-se. Ruth uniu-se à sua sogra quando eles estavam para se separar. Jamais vou te abandonar, jamais te deixar. Houve uma cola, não é? A amizade, o respeito, o bem-querer de uma pela outra. Você encontra Siquém que se apegou a Diná, capítulo 34 de Gênesis, verso 3. Essa foi o mesmo tipo de união, mas não era um casamento, era uma amizade profunda, intensa. Nenhum dos casos que eu vou citar, pelo menos a maioria, não envolve sexualidade, mas envolve uma forte amizade, uma intensa comunhão. Você vê Salomão, e aqui é negativo, ele se apegou em amor a muitas mulheres estrangeiras, foi um problema, né? Ele se apegou em relações que gerou problemas para Salomão. Você encontra em 2 Samuel 20, verso 2, que os homens de Judá se apegaram a Davi, quando outros homens haviam abandonado Davi. Ou seja, vários componentes do exército de Davi que conheciam a Davi se uniram a ele porque respeitavam Davi, tinham um forte vínculo de amizade e de respeito por Davi. Então o mesmo verbo é usado, unir-se.
o mesmo verbo usado aqui no texto de Gênesis, quando fala que o homem vai unir-se à sua mulher. Então, este unir-se mencionado em Gênesis se refere a um amor intenso. Agora, no casal, esse irradia para o corpo, para a alma e todos os aspectos da amizade. Todos os aspectos da amizade. É a totalidade da vida. Então, o casamento, meus irmãos, ele estabelece essa comunhão total de vida. Total. Em outro momento nós detalharemos um pouco mais, mas essa comunhão de vida, ela não é fria. Essa comunhão de vida não é mecânica, não é só para o casamento funcionar. A Bíblia dá um passo além, meus irmãos, e mostra um tom afetivo do casamento. Um relacionamento que deve permear essa relação e nos mostra que, e aí é um terceiro aspecto, o casamento, ele cultiva uma amizade amorosa. Então não é só amizade, como naqueles vários exemplos citados, mas é uma amizade amorosa. É muito bonito. Louvado seja Deus pela palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Bíblia não apresenta o casamento como uma mera convivência. Guardemos isso, casais, né? Os que estão casados e os que vão se casar, guardemos isso. A Bíblia não apresenta o casamento como mera convivência. Ele é descrito como uma relação de alegria, uma relação de prazer, de profunda amizade. Ou seja, teu melhor amigo, mulher, mãe, esposa, deve ser teu marido, né? Marido. Teu melhor amigo deve ser a tua esposa. Só que uma relação muito mais rica. Foi estabelecida por Deus. Você lê isso em Provérbios. Abra a escritura em Provérbios. Abra lá capítulo de número 5, verso 18 até o 20. Provérbios, capítulo 5. Meus irmãos, a Escritura não nos deixa de falar tudo aquilo que é essencial e importante para o nosso bem viver. Tudo quanto é necessário para nos guiar, Deus nos fala. E Ele fala sobre relacionamentos íntimos do casal. Provérbios 5, 18 a 20 nos fala assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. Olha a figura de linguagem usada para falar do amor, né, que existe no casal. Saciente os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outro. Percebe o contraste? Percebe que ele termina falando, em outras palavras, por que adulterarás? A ênfase do texto é positiva. Só no final ele fala, por que você se encaminharia para outro sentido? Deus criou uma relação extremamente benfazeja, que é o casamento. Então, essas palavras encontram-se aqui num contexto bastante específico, meus irmãos, porque Provérbios, todo o capítulo 5, ele faz parte de um discurso, são os discursos iniciais deste livro de sabedoria, dos quais um pai, ele instrui o filho como viver uma vida sábia. Então, o capítulo 1 inteiro é estruturado com uma advertência contra o adultério. 7º mandamento. A contrastar a mulher estranha com a esposa legítima. Então, antes e depois desses versículos, o adultério é descrito como o caminho da ruína moral, o caminho da ruína espiritual e social. Então, no centro da advertência, Deus não apenas proíbe o pecado do adultério, mas ele exalta positivamente o casamento. Então, o texto convida o marido a alegrar-se com a esposa da sua mocidade, apresentando o amor conjugal como uma fonte legítima de prazer, de ternura e satisfação. Esse que a Bíblia nos apresenta. Não para aqui, há outros textos a falar disso. Então, Provérbios ensina que o casamento envolve afeto, envolve desejo, envolve alegria. Corpo e alma participam dessa união. A amizade amorosa do casamento, meus irmãos, não é uma concessão ao pecado. É um dom de Deus que protege o coração da fidelidade, que protege o casal.
Efésios 5:31. Efésios 5:31, a palavra do apóstolo Paulo, diz assim: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então, Paulo está citando Gênesis, o mesmo texto que ele está estudando, Gênesis 2, verso 24. Então, ao citar, Paulo fala num contexto muito pastoral. O que quer dizer isso? Quer dizer que Paulo, ele integra agora uma sessão prática do seu ensino. Ele vem doutrinando a igreja até o capítulo 3, final do texto, capítulo 4 em diante, é a aplicação da doutrina. Lembra que falamos logo no início? Nós precisamos da doutrina, vamos conhecer a Bíblia, mas precisamos aplicá-la à vida. Então, Paulo, no capítulo 5, está a aplicar a doutrina às relações concretas da vida, especialmente ao casamento. Ao casamento. Então, nesse trecho, Paulo chama os maridos a amar as suas esposas com o mesmo amor com que Cristo amou a igreja. Ou seja, é um amor singular, exclusivo, não tem igual. É um amor que a gente sabe, não é? Que estuda a Escritura, é um amor sacrificial, não é? É um amor fiel, é um amor perseverante, que suporta as fraquezas do outro, que continua a despeito das fraquezas. Então, ao recorrer ao texto da criação, Paulo mostra que a união conjugal, meus irmãos, desde o princípio, foi estabelecida como uma comunhão profunda e exclusiva. Deus protegeu o casamento, quer que ele se mantenha protegido. Então, Paulo vai mais além, mais longe, que ele afirma que a união apronta para um mistério maior. A relação entre Cristo e a igreja, o contexto aí do capítulo de Efésios é esse. Ele aponta para um mistério maior, a relação de Cristo e a igreja, ou seja, o casamento, ele torna-se uma parábola viva da aliança da salvação, da aliança redentora, como Deus salva o seu povo. É por isso que a Escritura chama a igreja de noiva. Então não tenha vergonha dessa linguagem. Deus nos chama a igreja de noiva. Nós somos a noiva e o noivo é Cristo. Então o casamento, o nosso casamento entre um homem e uma mulher, é uma parábola, é uma figura, funciona como uma figura da relação do povo que Deus salvou através de Cristo, que casou, que casa com Cristo, que se une a Cristo. E Cristo o que faz pela igreja? Se entrega. Ele se entrega por amor da vida. Então o texto de Paulo ensina que marido e mulher são chamados a uma entrega mútua, marcada por serviço e fidelidade mútua, perseverança. É por isso, meus irmãos, que poligamia, infidelidade e qualquer forma de divisão do pacto do casamento são incompatíveis com a finalidade do casamento. E o amor conjugal, à luz da criação e da redenção, meus irmãos, é algo exclusivo de um homem e de uma mulher que se unem. Não pode ter um terceiro elemento. Não é? Este amor não se reparte, a não ser destruindo alguma coisa. A não ser destruindo alguma coisa. Então, meus irmãos, se o casamento foi instituído por Deus como uma aliança de frutificação, uma comunhão total de amizade amorosa, então essa realidade precisa ser protegida. Lembra? O intento do mandamento é proteger. Não adulterará. Então, antes de olhar para o negativo, olhe para o casamento que Deus protege. Não é? Então, antes de dizer, meu pai só diz para eu não fazer, minha mãe só diz para eu não fazer, pense assim, o que é que meu pai e minha mãe, o que eles intentam ao dizer para eu não fazer? Não é? Ele me ama, ele quer me proteger. Não é? Ele não quer que eu morra. Ele não quer que eu seja destruído. Nem que eu seja ferido. Então, quando a gente entende isso, a gente passa a entender o mandamento. Por amor de vós. Por amor de vós. Então, Deus nos ensina a viver em liberdade. Não é esse o contexto dos 10 mandamentos? Nos libertou seu povo da escravidão do Egito. Está lá. Gênesis 20, verso 1 começa dizendo assim. Deus nos livrou o povo de Israel da escravidão do Egito. Ele salvou seu povo. Agora ele vai mostrar como é que o povo vive essa liberdade. Alegria, bênção de ser um povo livre.
Então, o mandamento, meus irmãos, é um último aspecto de a gente aplicar isso na nossa vida. O mandamento, ele protege essa aliança conjugal. Se o mandamento é uma aliança de comunhão total, de frutificação responsável, ele protege o casamento. O adultério, então, por outro lado, ele não é apenas só um desvio sexual. Ele é uma ruptura da comunhão. Ele é uma rachadura na comunhão. Ele abre uma brecha na comunhão, que estraga a comunhão, que perturba a comunhão. Mas eu preciso dizer também para a igreja, em poucas palavras, antes de chegarmos a questões práticas, meus irmãos, é que o mandamento, o sétimo mandamento, ele nos confronta com algo mais sutil, bem mais sutil. É que um casamento reduzido à existência ou à coexistência fria, sem amor, sem cuidado, sem compromisso, também trai o propósito do sétimo mandamento. Vou repetir. Um casamento reduzido à coexistência fria, viver com o outro friamente, sem amor, sem cuidado, sem compromisso, também trai o propósito da aliança. Também trai o sétimo mandamento. Que Deus quer proteger o casamento, a bênção que é, a riqueza que é o casamento. Deus não instituiu o casamento para que duas pessoas apenas dividam o espaço, mas para que partilhem a vida com alegria, com contentamento. Isso deve trazer nos levar à ação. Nos levar à ação. O conhecimento da palavra sempre deve trazer alguma transformação, ou na nossa mente, nos nossos conceitos e na nossa vida prática. Ou coisas que devemos deixar de fazer, ou coisas que devemos fazer. Temos que passar a fazer. Eu gostaria de pensar com você sobre algumas questões práticas do que fazer diante do ensino bíblico. Que em poucas palavras, né, o propósito do casamento é de aliança, de vida e frutificação, uma síntese. O que fazer diante do propósito do casamento? Então, marido, mulher, é importante que você cultive intencionalmente a amizade com o seu cônjuge. Cultive intencionalmente a amizade. Não presuma que a comunhão conjugal se mantém sozinha, sem esforço, sem investimento, né? Você precisa agir. Você quer que uma planta cresça bem? Não é? O que você faz com ela? Cuida, não é isso? Coloque água no tempo certo, solzinho, a planta, não é assim que a gente vai? Precisamos cultivar a amizade assim. Então é necessário cultivar, separar tempo. Separe tempo para conversar. Não permita que a vida corrida te roube um importante privilégio de conversar com o seu cônjuge. Separe tempo. Demonstre interesse pela vida do outro, pela alegria, pela luta, pelo medo. Às vezes eu tenho medo, ela não tem, às vezes ela tem e eu não. Precisamos falar sobre isso. As nossas esperanças, as nossas expectativas da vida, nós temos uma vida em comum. Precisamos falar dessas coisas. Precisamos romper a barreira do silêncio e edificar essa relação, edificar essa amizade, cultivar essa amizade. Então, reaprenda a ouvir. Né? Reaprenda a ouvir. Antes de você falar amizade conjugal, meu irmão, não é automática. Casou, já está amigo. Não é bem assim que funciona, não é? Exige mesmo esforço para construir e precisa ser cuidada. É como aquela plantinha que mencionamos. Outro aspecto prático. Proteja ativamente a exclusividade do casamento. Proteja a exclusividade do casamento formativo. A fidelidade não consiste apenas em evitar adultério físico. Não consiste só nisso. Você tem que estabelecer limites claros. Evitar intimidade emocional com terceiros. Intimidade essa que só diz respeito ao casamento. Você precisa ser cuidadoso com o uso do telemóvel, a internet, as redes sociais, as conversas privadas. É uma forma muito ativa
de você proteger a exclusividade do seu casamento. Você precisa cortar situações que enfraqueçam a confiança. Aquilo que enfraquece a tua confiança não pode ser negociado, precisa ser cortado. Que ameaça a aliança, meus irmãos, deve ser tratado como inimigo, não como um detalhe. Deixa eu falar umas coisas práticas. Expresse amor através do corpo. Casais, casados, não é? A Escritura não separa a comunhão espiritual de expressão física. Nós não casamos só de alma. Não é? Então, honre o cônjuge com seu corpo. Cultive intimidade conjugal como expressão de amor, não como obrigação. Então, algumas palavras precisam ser ditas, não é? Você precisa evitar usar o sexo como moeda de troca, como punição, ou como manifestação de poder sobre o outro. Essa área não pode ser usada como manipulação, força de manipulação sobre o outro. Então, busque sensibilidade, respeito, generosidade mútua. Né? Intimidade sexual é também linguagem da aliança. Deus quer que os casais tenham contentamento um no outro. Deixa eu falar mais 3 questões práticas. Assuma a frutificação como responsabilidade. Com responsabilidade. O que quer dizer isso? Olha, se Deus concedeu filhos para você, então invista neles de forma consciente. Se Deus te deu filhos, isso é uma bênção. Alegria. Feliz é aquele que enche dele a sua aljava, diz sábio Salomão, né? Feliz ele. Então, ore regularmente com seus filhos. Ore por eles. Ensine a palavra para eles. Mas não somente com os lábios. Seus filhos precisam ver você na prática. Meu pai fala, filho, não fume, e o cigarro na mão. Não é? Filho, não fale palavras feias, palavrões, e o pai fala essas palavras, ou a mãe fala essas palavras. Isso aqui é um exemplo muito rústico, não é? De um fato, o nosso ensino não se dá só por palavras. O ensino também se dá pelo que é feito, não é? Pelo que você faz, ou até pelo que você deixa de fazer. A Bíblia é extremamente pedagógica, meus irmãos. A gente aprende pedagogia multiformemente. Como nós ensinamos? A igreja é pedagógica. O culto que estamos a prestar a Deus é pedagógico. Para vivermos durante a semana com ordem e com decência. Não é? Então, pais, se Deus nos concedeu o filho, ensine a Escritura para ele, mas não somente com a palavra, mas também com o seu exemplo. Ajude a perceber o que é o modelo de casamento, para que ele também valorize o casamento. Lembre-se, nós estamos a viver numa sociedade, meus irmãos, que tem o casamento como alvo para a destruição. Obviamente não é toda a sociedade, seria uma injustiça falar isso. Mas nós temos vieses da sociedade que intentam destruir a família, que desvalorizam a relação de um homem com a mulher. Mas nós não somos um povo sem orientação. Nós temos uma bússola segura. Lâmpada para os nossos pés, né? Lâmpada para os pés e luz para os nossos caminhos, é a palavra do Senhor. Então ensine o modelo de casamento do seu filho. Mas e se você não tem filho? Se Deus não te concedeu? Olha, frutifique de outras formas. Sirva a igreja juntos. Discipule outras pessoas. Abra a sua casa para a hospitalidade e muitas outras formas. De ser bênção, de frutificar a vida de outras pessoas, de contribuir para a sociedade. O mandamento para a frutificação foi para a sociedade, foi para a humanidade. Então, a frutificação do casamento é mais ampla do que biologia, não é? Só mais 2 coisas, meus irmãos, práticas, né? Trate o casamento como aliança, e não como um contrato, e não como um acordo. Porque o acordo pode ser quebrado. Não está triste, eu vou quebrar o acordo. Estou chateado, vou quebrar o acordo.
E o casamento não é um acordo. Ele é muito mais que isso. É um pacto. E vimos semana passada que esse pacto Deus viu. Foi testemunho dele. Lembra? Malaquias está dizendo isso. Deus só fala isso em Malaquias. Ele é testemunho da aliança do casamento. Bonito, né? Tem esse testemunho, a gente que quer chamar padrinhos e os amigos, é muito bom, né? Mas Deus está ali também. Então, trate o casamento como aliança e não como um contrato. Então, renove isso. Renove essa decisão, né? Interessante que fizemos hoje aqui, ao receber os irmãos, né? Eles reafirmaram a sua fé, algumas das convicções primordiais, né? Da fé cristã. Então, casamento, a gente precisa aprender a pedir perdão de forma clara, humilde. Ser humilde um com o outro. Nós precisamos praticar o perdão também. Não só ter a humildade de pedir, mas também de praticar perdão. Né? Não é uma questão de tolerância fria. Eu vou tolerando friamente. Não, mas é perdão que é diferente de tolerância. Então você vai permanecer no casamento mesmo quando os sentimentos oscilam, né? Variam. Outro e último ponto, meus irmãos, que eu gostaria de destacar como prática, é submeter o casamento ao senhorio de Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer que Cristo vai fazer parte da nossa vida. Que vida? Do casamento. Casamento. Jesus Cristo foi convidado para um casamento em Caná da Galileia. Foi fazer parte do casamento. Ele é simbólico. O que quer dizer isso? Significa que nós precisamos, marido e mulher, orar um pelo outro. Entender o outro, os problemas do outro e orar pelo outro. E o outro orar por nós. Precisamos ler a palavra, falar da palavra de Deus juntos. Falar sobre a palavra, aprender juntos. Cultuar juntos. Estamos aqui vários casais a fazer isso, exatamente isso. Tomar decisões submetidas à direção do Senhor. Quantas vezes nós erramos porque a gente não para meditar juntos, para refletir juntos, pedir a direção do Senhor juntos. Senhor, o que faremos nós? O que faremos nós? Sairemos do Brasil para ir para Portugal? Algum dia, uma parte de nós teve que tomar essa decisão. Não foi fácil. Não é? Se um toma decisão sem reflexão com o outro, sem oração, as coisas dão errada, fica difícil, né? Fica difícil a relação familiar. Então isso precisa ser conversado e colocado dentro do Senhor, todas as decisões. Vai para o Brasil, não é? Ô, Guilherme, você vai conversar com a esposa, não é? Negociar, orar juntos, pedir sabedoria a Deus. O que fazer, Senhor? Tantos dilemas, né, Guilherme? Né, Eduardo? As dificuldades que se apresentam no cenário. Meu Deus, dá sabedoria. Ele tem prazer de dar sabedoria àquele que pede a ele. Aquele que pede. Tiago vai falar disso. Né? Então, é isso que é trazer o Senhor para o nosso casamento. Né? Partilhar com Ele as nossas vicissitudes, as nossas preocupações, as nossas dificuldades, falta de emprego, não tem dinheiro para pagar as contas. Né, Maria? Chega no país, Senhor, não tenho trabalho. Né, Luiz? E por aí vai. Traga o Senhor para a relação do casamento, da relação familiar. Ele cuida de nós, Ele está preocupado com isso, meus irmãos. Ele está preocupado com a nossa existência, porque nós somos um povo amado dele. Né? Então, o casamento, o propósito dele, ele tem a ver com o mandato, né? Que envolve essa aliança de vida, uma vida abundante, de um relacionamento rico, abundante, e de frutificação, multiforme frutificação. Deus abençoe a vida de cada um de nós. A gente tem um olhar diferente, e quando eu falo diferente, mais rico, né? Acerca deste mandamento, não adulterarás. Então não pense nele só do lado negativo, pense também do lado positivo, que Deus intenta cuidar bem de você, para que tudo te vá bem. E sabe o que acontece quando tudo te vai bem? Os teus filhos vão bem. Não é? Eles vão ter uma vida melhor quando tem pais que se amam, pais que se cuidam, pais que são bons exemplos. Mas não é só.
a igreja vai bem. Porque a igreja nada mais é do que uma associação, um grupo de pessoas. Esse grupo é composto de famílias, de casais. Quando os casais vão mal, a igreja vai mal. Mas não é só isso, meus irmãos. A cidade, né? A cidade, o país, é afetado pela qualidade das nossas relações. Se uma cidade goza de pessoas, tem o privilégio de ter famílias bem estruturadas, feliz é essa cidade. Feliz é essa cidade. Abençoada essa cidade. Daí o salmista dizer, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus abençoe. Vamos orar? Ore. Dê graças a Deus pelo mandamento. Dê graças a Deus pelo não do Senhor, porque o não intenta, na verdade, que você tenha uma vida abençoada, feliz, rica, sábia. Ore a Deus, dê graças ao Senhor pelos seus mandamentos, pela preocupação e cuidado que Ele tem com a sua vida.